Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim mostrar para vocês como é que eu faço cogumelos, enfeites para pôr nas plantas, tá? Nesse caso, as suculentas, que elas ficam bem charmosinhas com essas coisas. A massa de biscuit eu ensinei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição e no card, tá bom? Então, toda vez que você for pegar um pouquinho de massa, você já guarda no plástico assim, do jeito que eu tô fazendo, para ela não ressecar. Para fazer o cogumelo, nós vamos usar tinta de tecido vermelha, misturar na massa um pouquinho, tá bom? E nós vamos usar também palito de churrasco para fazer o cabinho do cogumelo. A tinta de tecido você vai colocando aos poucos até dar a cor que você quer. Tenha em mente que você tem que colocar bastante tinta, mas conforme vai passando uns minutinhos, ela vai escurecendo mais, sabe? Então, não se preocupa que você tá colocando tinta, colocando e ela não fica vermelhão, sabe? Igual tem que ser aquele cogumelo fantasia, né? Então, aí você espera um pouquinho que ela fica, ela chega na cor. Mas você tem que colocar bastante tinta, tá bom? Então, nós vamos começar pelo palito. Quebrei o palito na altura que eu queria. Eu pego um pedacinho de massa. A massa, você tem que fazer o cogumelo um pouquinho maior do que o que você quer. Porque o biscuit, quando ele seca, ele diminui o tamanho, tá bom? Então, para começar, a gente faz uma bolinha. E em seguida faz a coxinha. A bolinha que a gente faz é só para alisar a massa. Então, agora que você já modelou a coxinha, agora você vai apoiando ela assim na mão só pra deixar ela gordinha. Você vai beliscando as partes de baixo assim dela só pra puxar e deixar ela gordinha, sabe? Aí você vai modelando do seu jeito. Quebra o palito na altura que você quer, passa cola e coloca no cogumelo. Olha lá como vai ficar. Olha, já tá pronto. Aí você pega tinta branca, pega um pinta-bolinhas ou a pontinha do palito de churrasco e faz umas pintinhas brancas. Sabe aquele cogumelo de desenho animado? Então, é assim que fica. Fica uma gracinha. Tá vendo esse vermelho? Conforme ele vai passando alguns minutos, esse vermelho se intensifica, ele fica mais forte. E fica muito charmosinho. Olha, agora eu vou colocar nessa suculenta, tomando cuidado para não colocar no meio do vaso, porque essas suculentas ainda vão crescer um pouquinho. Agora nós vamos fazer o gnomo, ou duende, ou anão de jardim, como vocês preferirem chamar, tá bom? Eu coloquei amarelo, uma pintadinha de branco e uma pitadinha só de vermelho. Mas se vocês tiver amarelo ocre, só basta só uma pitadinha de amarelo e amarelo ocre, tá bom? Então vamos lá, a gente amassa bem a massa pra misturar a tinta. Bom, o rostinho do duende é o seguinte, você faz a coxinha, marca assim, acima um pouquinho do meio e faz uma marcação assim, ó, desse jeito que eu tô mostrando. Faz uma marcação, porque vai ficar a testa e dividindo com a bochecha e o nariz dele. Você pega assim no meio, você dá uma beliscada, porque aí vai ficar o nariz. Então, gente, segura assim, né? Isso serve para fazer o pauzinho do nariz, sabe? Esse pauzinho do nariz. Então, formou tipo uma montanha ali. Então, nisso você já vai modelando o nariz, ó. Você vai passando o palito, assim, afunda um pouquinho, só para dar um volume nesse nariz, sabe? Aí você vai passando o palito assim e vai formando o nariz. Não precisa se preocupar, porque você vai usando a imaginação, vai imaginando o nariz de um boneco e vai saindo. Não tem erro, não é difícil. Você só precisa ter a mão leve. Enquanto tá segurando a base assim da cabeça dele, aqui, ó, você tem que ter a mão leve para não deformar, né? Então aí, ó, sabe do lado do nariz? Então você vai puxando de leve, tipo mexendo assim o palito em momentos assim roliços, sabe? Aí você vai puxando assim para formar a bochecha dele, ó. Vai puxando para baixo, vai puxando aos poucos, ó, vai formando uma bochecha, tá vendo? Não vai formando uma bochecha? Então, nesse caso, faz muito tempo que eu não faço biscuit, então eu não tenho nenhuma ferramenta de biscuit. As ferramentas de biscuit é tudo bem baratinho, sabe, gente? Mas eu não tenho boleador, nada disso. Faz muitos anos que eu não mexo. Então, eu tô fazendo tudo na mão mesmo. Aqui, ó, tá vendo a boquinha dele? Nas ferramentas de biscuit, tem um negocinho pra fazer a boca. Mas, como eu não tenho, a gente vai fazer na mão, tá bom? Olha lá, ó. Aí você vai modelando aos poucos, com paciência.
né? Vai beliscando assim a bochecha dele pra dar um volume, sabe? Ó, como eu falei que eu tô sem a ferramenta, eu vou usar minha unha que tá grande. É só furar assim, ó. Tá vendo? Que vai fazer uma aberturazinha. Então, se você não tiver essa unha toda grande aí, uma espátula, um palito, só abrir um pouquinho, ó. Já deu volume. Assim que você empurra assim a unha ou alguma coisa assim, já dá um volume. Aí tu pega o palito e vai modelando, sabe? Dá um beliscãozinho assim embaixo da boca para fazer o queixo, que ele vai saindo. Pode ter certeza, sem dúvida, não é difícil de fazer, tá bom? A parte difícil que eu acho... Olha aqui, se você quiser que ele sorri mais um pouquinho, tá vendo que ele tá bicudo? Você puxa a boquinha dele assim, ó, beliscando devagar. Ó, ele sorriu pra você, tá vendo? Olha que bonitinho, né? Carinha feliz. Quer ele mais feliz? Puxa mais um pouquinho. Quer diminuir a boca dele? Vai boleando um pouquinho assim pra cima, ó, devagar, pra não marcar demais. Tá bom? Aqui também. Tá bonitinho ele, né? Vai ficar um bochechão. Coisa mais linda. Aí o que você faz? É aquele mesmo negócio. Passa cola no palito. Nesse caso aqui é um palito de dente. Mas pode ser esse daqui também. Peraí, vamos quebrar um pedacinho. Deixa pequeno. Ó. Esse pedacinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aí você passa cola. E separa, peraí. Minha cola tá no fim. Jesus. Ó. Tá vendo? Aí você coloca aqui. Tá vendo? Agora nós vamos fazer o corpinho dele. Depois a gente pinta o olho, a bochecha, tá bom? Que a bochecha a gente vai colocar um blush pra ficar com cara de saúde. Tá bom? Vamos fazer a roupa. Pra fazer a roupinha, eu peguei uma quantidade boa de massa. Coloquei um pouquinho de amarelo e uma pitadinha de azul. Pra ficar um verde bem clarinho. Tá bom? Aí vai ficar um verde bem clarinho, bem bonitinho. Aí você faz um rolinho, assim, igual eu tô fazendo, que essa é a calça do duende, tá bom? Aí você mede direitinho o tamanho que vai ficar, ele vai ficar assim, ó. Aí você abre um pouquinho, assim, você vai fazendo tipo como se estivesse abrindo uma coxinha, sabe? Pra rechear. Você vai abrindo assim que vai fazer o volume da barra da calça. Tá bom? Ó lá, vai ficar bem assim. Aí você vai modelando e vai olhando pra ver se o tamanho tá igual um ao outro. Faz uns amassadinhos na calça, assim, pra dizer que é as dobras da calça, né? Que o nosso duende, ele é chique. Ele é todo romantiquinho. Depois de fazer a calça, coloca 2 palitinhos ali, que depois nós vamos colocar o sapato. E a blusinha dele vai ser vermelha. A gente pega uma quantidade e faz uma coxinha grande. Então, meninas, aqui eu vou fazer a coxinha grande, eu vejo lá, para ter mais ou menos uma noção do tamanho, né? Mais ou menos assim, compatível com a calça. Aí faz aquela coxinha grande. Você vai abrindo ela no meio assim, no meio não, assim como se você fosse abrir para colocar recheio, sabe? Na coxinha. É assim, que isso aí é o babadinho da blusa de frio dele, né? Aí você vai, pega o palito, vai arrumando, onde você vê que dá para colocar umas dobrinhas assim, como se fosse movimento da roupa, você coloca. Aí vai fazendo assim aos poucos, tá bom? Agora a gente vai fazer o bracinho. Pega uma medida, faz um rolinho. Faz um rolinho bem no capricho. Faz a bolinha primeiro, aí faz o rolinho e corta no meio, que é pra fazer o braço. Mede o tamanho, aí depois você vê lá se dá o tamanho certinho da blusinha, tá bom? Aqui a gente vai pegar a tinta da cor marrom. Como eu não tinha a cor marrom, eu peguei um pouquinho de azul e um pouquinho de vermelho, né? Então, aí você... Como eu também tô sem rolinho, eu fiz uma bolinha e vou passando assim em cima da massa. Eu usei a tinta de tecido mesmo, o frasquinho, pra abrir bem a massa, que esse é o colete dele, da blusinha dele, tá vendo? Aí você tira assim, ó, com cuidado, e vai fazer a blusinha dele, o colete dele. Então, em volta da blusinha dele, eu coloquei o colete. É só colocar em volta assim, gente. E fazer 2 cobrinhas, assim, 2 rolinhos fininhos, pra fazer tipo o cadastro da blusa dele, né? O xizinho. Aí, essa parte nós vamos colocar o bracinho. Passa cola e coloca o bracinho.
Então, eu já coloquei a cabeça. Agora, a gente quebra um pedacinho de palito e vamos encaixar o corpo na calça. A blusinha na calça. Esse palito serve só para ele ficar certinho. Para depois, quando secar, ele não encolher demais. Para fazer o sapatinho dele, a gente faz 2 bolinhas. Passa cola e encaixa na calça, onde já tinha o palito, né? Aí você vai modelando a seu gosto. Fazer umas marcaçõezinhas para dar uma impressão de sapato, né? Usa o que você tem aí. Mas, como eu já falei, para quem vai querer mesmo fazer biscuit, tem um monte de espátula, tem boleador. É tudo baratinho. O kitzinho de boleador é super barato, tá bom? E facilita muito o trabalho. Olha, para fazer o cabelinho, é o mesmo esquema do colete. Você abre a massa e coloca ali em volta da cabeça dele. O cabelo dele você vai modelando conforme a sua preferência, tá bom? Dando um movimento, tá bom? Agora nós vamos fazer o chapéu. O chapéuzinho dele eu quero fazer azul, tá bom? A gente vai modelando, é aquele negócio. Faz a coxinha, tudo no biscuit antes da gente fazer, a gente faz a bolinha e faz a coxinha. A maioria dos bonecos é feito assim, com aquele negócio de coxinha. Então, você faz a coxinha. Vamos lá fazer a coxinha. Abre bem a massa. Então, como eu falei, o chapéu você faz a massa, faz um negocinho assim, ó, sabe? Tipo igual aquele coisa de boliche. Aí você vai abrindo assim pra montar o bonezinho dele, o chapéuzinho dele, tá bom? Aí é só colocar no... Aí você pinta o olho dele, que o olho dele não saiu do jeito que eu queria o olhinho dele, porque eu tô sem nenhum boleador. Mas é assim, você passa o branco, faz uma bolinha branca, em cima faz uma bolinha azul, deixando sobrar espaço. Faz uma bolinha preta e coloca 2 pinguinhos pra fazer o brilho dos olhos, tá bom? Aí, o que eu tô fazendo é passando vermelhinho na bochecha dele, como se fosse um blush. Aí, depois você faz 3 pintinhas no rosto dele, pra imitar as sardas. Gente, então, ficou assim os cogumelos. Fica muito charmosinho junto com as suculentas, né? Aqui nosso duende, gnomo ou anão, ficou assim. Eu fiz umas manchinhas brancas no chapeuzinho dele, só pra dar um charmezinho. O olho é aquele negócio, não ficou bem pintadinho. Não tenho pincel e não tenho boleador. Então, quando vocês forem fazer, vocês caprichem no olho, tá bom? Olha a boquinha dele, a bochechinha. E ficou bem assim. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Tchau!